Fala, meus amigos, família tricolor. Pô, tô cansado hoje, velho. Puta caramba, tem uns dias que a gente fica. Fui correr hoje, quase morri. Puta. E aí falo que você vai correndo, você vai melhorando. Eu só pioro. Eu só fico mais cansado, com mais dor. Meu Deus do céu. Tudo bem com vocês, meus amigos? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje eu queria falar desses assuntos aí que estão na capa do vídeo, que estão na. Essa história do histórico de impunidade do São Paulo, essa história. Os caras que destruíram até a grama, pra você ver como o São Paulo estava dominado, é tudo família, tudo sobrinho de um, filho do outro. Eu sei que a gente queria, eu tenho certeza que você queria estar falando de futebol, de bola, né? De campo, mas a gente não pode esquecer, gente, que esses caras fizeram. A gente não pode esquecer. Se a gente esquece, aí já a pizza já vai pro forno, o forno já começa a aquecer e ninguém é punido, não acontece nada. Eu vou explicar pra vocês. Então eu peço desculpa pra você se você. Porque eu sei que às vezes é chato, né? Você tá vendo o Palmeiras disputar uma final de campeonato, a gente falando da podridão que acontece no Morumbi. Mas a gente precisa falar, eu sei que é chato, mas a gente precisa falar. A gente não pode esquecer o que esses caras fizeram com o São Paulo, gente. A gente não pode esquecer o que esses caras fizeram com o clube que a gente ama, porque é um absurdo. Vocês vão ver, eu vou falar, passar mais informações aqui. Antes, só aquele recadinho da Zero Market para você fazer conhecer e aprender mais sobre educação financeira. Está no primeiro link da descrição. Você aprende a investir, você aprende a usar o seu dinheiro de maneira correta. Não faça como eu fiz durante toda a minha vida, que fiz tudo errado. Eu também não tinha muito dinheiro para aplicar nem para investir, mas eu fiz tudo errado. Talvez se eu tivesse um pouco de noção que a Zero Brasil oferece para você, você se daria melhor. Você, com certeza você vai se dar melhor do que eu me dei na minha vida financeira. Está no primeiro link da descrição, tá? Para você conferir lá. Meus amigos, ontem a gente falou sobre a saída de alguns jogadores, né? A janela de transferência, Danielzinho, Alisson, Ferrarese. E aí, a gente estava falando, você que me acompanha aqui faz tempo, você sabe que a gente sempre fala muito sobre a classe profissional privilegiadíssima que é jogador de futebol, né? Como esses caras são privilegiados, por isso que eu não tenho peninha de jogador, dozinho. Ai, critica, coitado dele. Na rede social ele é xingado. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Por isso que eu falo, né? Não tô dizendo que é certo xingar ninguém em rede social. Mas se o cara não tá preparado pra isso, né? É um preço que você paga pra ter a vida que eles têm, né? Quer ver, olha só. Aliás, deixa eu só fazer um comentário pra você, porque a gente sempre fala, né? Eu sou muito criticado porque eu critico o jogador, o coitadinho, ele tem família, ele tem mãe, ele é ser humano, já ouvi todo tipo de atrocidade. E eu falo pra você, se o cara que não tá preparado, ele não pode ser jogador de futebol. É a mesma coisa que se eu não estiver preparado pra receber xingamento na internet, eu não posso fazer isso aqui. Eu tenho que fazer outra coisa. Estava conversando com um amigo meu hoje. Sabe o que eu recebi essa semana? Eu vou falar pra vocês o que eu recebi. Eu recebi um comentário. Eu não gosto de falar sobre isso, mas e às vezes é bom a gente explicar, a gente passar para vocês o que acontece. Eu recebi um comentário de um covarde aí, que não tem foto, não tem nada, aqueles números lá, é o típico covarde. O comentário do cara era assim, desse jeito. Desejo todo o mal do mundo para você, porque você divulga bet e que o câncer mate a sua esposa. O cara escreveu isso num comentário. Lembra que teve o cara que comemorou a morte da minha mãe também, quando minha mãe morreu. Eu falo pra vocês, é o preço que a gente paga. É o preço que a gente paga por estar na internet, por expor a opinião, por dar cara a tapa. Pra você ver como o ser humano pode ser escroto, né? Imagina um cara que fala. Mas eu fico imaginando um cara como deve ser a vida desse cara que desejou a morte da Érica de câncer, né? Que você sabe que a minha esposa teve câncer. Eu fico imaginando como deve ser a vida miserável desse doente, desse coitado. Mas é aquilo, e a gente tem. Porque eu pago o preço, não tem problema nenhum. Só que a gente fala muito de jogador de futebol e a gente falou da economia que o São Paulo ia fazer com o Alisson e com o Ferrarese, né? O Alisson indo pro Fluminense e o Ferrarese pro Botafogo. Deve acertar a qualquer momento. O São Paulo calcula que até o final do ano vai economizar só de salário quase 10 milhões de reais, gente. Com o Alisson, 5 milhões de salário até o final do ano e com o Ferrarese ser um pouco mais de 4 milhões. 5 milhões o Alisson ganharia de salário só no São Paulo até o final do ano. Não é até o final da vida dele, não é que desde que ele nasceu até que ele morreu ele ganhou 5 milhões. Ele ganharia 5 milhões, ele vai ganhar no Fluminense, porque o Fluminense vai pagar o salário. Até o final do ano, daqui agora de março até o final do ano, 5 milhões de reais. Para jogar bola.
Não é para curar o câncer, não é para proteger as pessoas, não é para tirar o lixo da rua, não é para inventar uma vacina, é para jogar bola. Ah, mas não pode criticar, porque ele é coitadinho. Ah, jogador de futebol é coitadinho. Ele tem mãe, ele é ser humano, Barolo. Você põe apelido no jogador, coitadinho. A Justiça de São Paulo, olha isso, rejeitou um pedido do São Paulo para habilitar os advogados no inquérito que investiga lá o negócio do camarote, o lance do camarote. Essa decisão, que não tem uma previsão legal, porque não tem uma previsão para atuação de advogados do clube nessa história toda, porque o São Paulo é tratado como vítima. Só que aí o São Paulo esclareceu, dizendo que está cooperando com todas as investigações, com o Ministério Público, com a polícia, porque o São Paulo é considerado vítima, né? Lembra? É sempre bom lembrar que o São Paulo é considerado vítima. Segundo umas informações de bastidores, a força-tarefa que investiga, o que está investigando essa podridão, essa imundice toda do São Paulo, tá achando que o São Paulo não está muito proativo para tentar esclarecer a história, sabe? De dar documentos, de oferecer dados, então eles estão meio... não querem que entre advogado do São Paulo, não ficou muito claro como é que esses advogados iriam trabalhar. Só que o que acontece? Lembra, por que isso está acontecendo? Porque existe um histórico podre no São Paulo que esse histórico fez com que essa força-tarefa ficasse preocupada. Vocês lembram que na gestão do Aidar, a gente conversou sobre isso aqui, mas eu vou refrescar a sua memória. A gestão do Aidar, que foi entre 2014 e 2015, virou uma ação criminal, né, contra os dirigentes. Lembra? Toda aquela investigação de podridão e tal, inclusive o próprio Aidar que renunciou em 2019. Nesse processo todo, que envolveu o Aidar, o Schwartzman, envolveu um monte de gente, o São Paulo, através dos advogados do São Paulo, minimizou para a justiça as acusações. Lembra que eu falei para vocês? O São Paulo que era a vítima, falou, não é nada, não aconteceu nada, viu? Tá tudo certo aqui e tal. Esse tipo de postura do São Paulo, dos advogados do São Paulo, foram determinantes para que todo mundo fosse absolvido. Porque a justiça, você está investigando. E a suposta vítima fala, olha, suposta vítima não, a vítima, o São Paulo, fala, não, tá tudo certo, não aconteceu nada. Porque quem deu esse parecer foi o Casares, que já era presidente em 2019. 2019 não. Quando o Casares entrou presidente, ele deu o parecer. Então esse parecer do próprio São Paulo inocentou todo mundo. É a mesma coisa que a polícia está me investigando aqui, e eu falo, não, olha, eu não fiz nada, tá? Ninguém fez nada aqui, tá tudo certo, não aconteceu nada. Por isso que ninguém foi punido, por isso que o Casares não foi punido, o Aidar não foi punido, por isso que o Schwartzman não foi punido. Esse parecer do São Paulo influenciou muito, porque a justiça não pode fazer nada. Se a própria vítima tá falando que não tem nada, então a justiça vai fazer o quê? Não, tem. Não dá pra fazer. Então, por causa disso, a força-tarefa já ligou o sinal de alerta, porque por isso que tirou os advogados, não quer advogado do São Paulo participando de nada, quer os dados para continuar investigando. E lembra, né, que o camarote é só uma parte da investigação, ainda tem 2 inquéritos. Um que investiga aquele recebimento de dinheiro vivo, que carro forte, lembra? Saques e os cambal. O dinheiro na conta do Casares, 1,5 milhão que não tinha origem. E o terceiro inquérito é as sacanagens que supostamente aconteceram no departamento social do clube. Então, é um negócio absurdo. E para você ver, que eu falo para vocês como que funciona no São Paulo e como esses caras eles se achavam donos do clube. Lembra, né? Era o parente do Muricy, que era treinador da base, era o filho do Casares lá envolvido com o negócio do camarote, com a empresa dele, que era ligada a um cara que tinha jogador da base. A Mara, a ex-mulher que trabalhava lá, que é a Mara Camarote, a ex-namorada do Casares. O São Paulo é deles, né? Eles tomaram conta do São Paulo. Você sabe o que aconteceu hoje? O São Paulo decidiu demitir um tal de Paulo César Pires Duran. Sabe o que esse cara faz? Esse cara era responsável pela manutenção dos gramados de Cotia. Você lembra que o São Paulo foi fazer pré-temporada no começo do ano, os caras voltaram de lá porque o gramado estava podre. E aí a gente viu na imprensa abelha nos bancos de reserva, o CT de Cotia abandonado. O cara que cuidava da grama, esse Paulo César Pires Duran, sabe de quem que ele é sobrinho? Do Belmonte. Ele é sobrinho do Belmonte, gente. O cara colocou até o sobrinho dele pra tomar conta porcamente da grama.
Os caras conseguiram destruir a grama de Cotia, que é um patrimônio do São Paulo, que era, né, um exemplo de infraestrutura para base. Era o sobrinho do Belmonte. Os caras mandaram o cara embora. O sobrinho do Belmonte. Então, olha, eu falo para vocês, cara, olha o dano, olha o grau de destruição que essa gestão, especificamente essa gestão, porque a do Haddad também foi, como a gente viu aqui, a do Leco, você vê que a do Leco, que pra mim era o pior presidente da história, tá caindo no esquecimento. Ela foi péssima, mas tá caindo no esquecimento. Os caras conseguiram, o Casares conseguiu tomar o título do Leco de pior presidente da história. O Haddad, pra mim, esse trio aí são os piores, mas o Casares é o pior de todos. Começa a falar desses caras, até me engasgo. Olha o nível de destruição. Eu falei pra vocês, eu venho falando há muito tempo aqui, que essa gestão nefasta desses caras que destruíram o clube, o que eles fizeram vai demorar anos pra recuperar. Até a grama de Cotia os caras destruíram, pela incompetência. Porque não era profissional, né? Ah, põe aí o parente, põe o sobrinho, põe um amigo. Lembra que o Marco Aurélio Cunha falou numa entrevista? Ah, o fulano precisa de emprego. Ah, põe ele aí. É assim. Os caras tomaram conta do São Paulo. Então, pra tirar essa estrutura podre, né? Essa coisa podre, demora muito tempo. Não é de uma hora para outra. Até porque a grande maioria das pessoas continua lá. O Casares faz parte do Conselho Consultivo, o Aidar também, o Leco também. Esses caras continuam fazendo parte da vida do São Paulo. Então, gente, por isso que eu gostaria de falar de futebol, eu gostaria de falar do time, gostaria de falar do que vem pela frente, do Campeonato Brasileiro e tudo, Copa do Brasil, mas a gente não pode deixar isso passar. A gente não pode deixar. Se tirar o olho, esses caras voltam. Se você piscar o olho, essa gente volta. Se você piscar o olho, não acontece nada. De novo, o São Paulo vem com advogado para aparecer, e os cambal, para não acontecer nada. Aí daqui 2, 3 anos tá de volta o Schwartzman, como ele voltou, tá de volta a Mara Camarote, tá de volta o Casares, daqui a pouco tá de volta todo mundo. O Belmonte, candidato a presidente no final do ano. Meus amigos, a gente não pode esquecer. Eu sei que é chato, eu sei que toda vez que eu falo disso, o número de visualizações cai, eu sei que você fica irritado, que não é isso que você queria me ver falar aqui, mas, desculpa, é o preço que a gente paga pra defender a instituição. Eu podia inventar um monte de coisa aqui, um monte de mentira, um monte de que a janela foi estendida e o São Paulo vai trazer gente que jogou estadual, não sei. Eu não vou mentir pra você e a gente vai falar dos assuntos que eu considero importantes. Eu tenho certeza que se você tem sentimento pelo São Paulo, você também considera importante. Meus amigos, confira os produtos de promoção da GoCase. Hoje eu tô com a minha garrafinha, essa aqui também agora. Olha que bonitinha essa garrafinha aqui. Eu já mostrei essa aqui pra vocês. Tem um negocinho pra alcinha aqui pra você segurar. Você personaliza. Olha que garrafinha bonitinha aqui. Essa aqui eu vou falar pra vocês. Tomar água do jeito que eu tô tomando, às vezes eu prefiro uma garrafa pequenininha ou até um copo. O meu copo tava aqui também. Que aí você vai colocando o copo, tomando devagar. Porque você vê uma garrafa muito grande, você fala, nossa, tem que tomar tudo isso de água. E eu tô tomando água pra caramba. E os produtos da GoCase, você sabe que são excelentes, são maravilhosos. Então confira os produtos, eu tenho certeza que você vai gostar. E usa o cupom GOLBAROLO, tá? Abraço pro pessoal do Pix aí que tá nos ajudando. Eu separei 3 pessoas aqui que mandaram o Pix pra nós. Cadê? Perdi aqui, meu, não vou perder não, eu anotei aqui, ó. Fernando Henrique Leite, Fernando Brasil e Eliana de Jesus, muito obrigado. Se você quiser nos ajudar, põe a câmera do celular aí, e aí tá na descrição do vídeo tem o Pix, tem o Apoia-se, tem o canal QG Tricolor, o link, tem o canal Cortes do Barolo, tá? E a partir de segunda-feira não esqueça as nossas lives, tá bom? Fiquem com Deus, meus amigos. A gente volta amanhã às 8 da noite, no mesmo esquema. Eu vou descansar um pouco, que eu estou só o pó da rabiola. Fiquem com Deus. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.